Aleluia. Boa noite, amada igreja. A paz seja convosco. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Abra a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glórias a Jesus. Amém. Oh, Jesus lindão. Oh, glórias a Jesus. Então, 2 Crônicas 20, verso 1. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo, Jesus. Aleluia. 2 Crônicas 20, verso 1. Amém? Vamos lá então. É um capítulo longo, mas vamos estudar, vamos lê-lo todo. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão estará a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela fizeram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, de Benaia, de Jeiel, de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Quem está falando? Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de... Repito de novo: mas a peleja não é vossa, mas é de... Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de... Tomai posição e ficai em pé, e alguns falam parados.
e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Veja bem, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz, alguns falam bem alta, ou voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis. Crede nos seus profetas. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Os cantores eram para o cantores para o que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando na frente do louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor o quê? Contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram a Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção. Alguns falam que é o vale de Baca, e o outros era o vale de isto. E para louvar, e no meio é bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá na frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas, para a casa do... Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos naquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aqui está a sua palavra, lindo Senhor. O Senhor conhece, nos conhece, mais do que nós mesmos. E todos o que o Senhor atraiu este dia para esta casa, é para receber esta palavra. Senhor, ensina-nos a guerrear com aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque vencer as guerras que nós temos não é na força do braço, não é na ciência, não é na titulação, mas a nossa confiança reside na dependência e obediência. Porque tem coisas que são muito maiores do que os nossos recursos. E o escape
só vem através de ti. Eu te busco, eu te busco com fogo. Meu coração, e eu te busco, e eu te busco, recebe a minha adoração. Te anelo. Fala para Ele: te necessito. Te necessito. Dependo de ti. Te amo. Te amo mais que meu próprio ser. Você pode cantar isso para Ele nesta noite. Diga para Ele: te anelo. Ore, declare isso. Te necessito. Sim, 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 Jesus. Te amo. Sim, Jesus. Mais Muito mais. que meu próprio ser. Ai, Jesus. Esse lugar de descanso. É assim que vencemos as nossas guerras. Buscando, adorando, dependendo, se quebrantando na presença dEle. Sim, sim. E eu te busco. E eu te busco com fogo. Meu coração. Nosso coração se rende a Te Ti. anelo. Ui, nos abrace, Arabassuri Andaralaba. Te necessito. Nos acolhe, Arebachoralaba. Te amo mais Sim, sim. que meu próprio ser. A sua presença, Senhor. A sua presença, Te Senhor. anelo. Ela é mais preciosa do que o ouro. Necessito. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Meu próprio Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Te necessito. Sim, sim. Te amo mais. Sim, sim. Meu próprio ser. Ei, Espírito flua em nós.
nós através da sua palavra. Que a tua palavra seja liberada como fogo para as nossas vidas. Que a tua palavra nos cure, nos liberte, nos edifique, nos arme para vencer as nossas guerras. Oh, aleluia. Podei-vos assentar. Oh, Jesus lindo. Oh, Jesus maravilhoso. A dependência do Senhor é como uma colcha sendo tecida pelo artesão. Ele tem a ideia e ele começa a juntar os pedaços. Mas ele vai saber no final do trabalho, vai ter uma diversidade naquela coxa. E nós como igreja, nós somos uma coxa tecida também. Cada um na sua particularidade, mas inserido em unidade, em uma obra de arte do Senhor. Cada um tem um jeitinho próprio. E a gente não precisa desejar ser igual a ninguém, porque nós todos recebemos o encargo de Deus. Só que a gente tende a achar do outro muito mais bonito do que a gente. É assim com você? Olha para o outro e fala, não, o outro é bem mais bonito. E o outro olha para você e fala, o seu é lindo. Aí muitas vezes você fala, você acha? Porque nós precisamos depender desse próprio Deus e entender que Ele nos fez e Ele dotou cada um de nós de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Nós fomos feitos assim, diz o Salmo 139, de maneira assombrosamente, entenda, assombrosamente, grandiosamente, assombrosamente maravilhosa. Você foi formado de maneira maravilhosa, de uma maneira espetacular. Não misture os nossos treinamentos na terra com a maneira que Deus nos fez. E os treinamentos da terra fazem parte do pedaço da coxa que está sendo tecida. As nossas marcas. A gente não precisa escondê-las, porque as marcas falam de dores saradas em Deus. E a vida é um ciclo. Uns estão sendo sarados, os outros estão sendo feridos. Os sarados cuidam daqueles que estão sendo feridos. É assim que a palavra diz, né? Com as consolações que eu fui consolado, que eu possa servir ao outro de consolo. Consolo. Que lindo, Jesus. Que lindo, que lindo, que lindo. Vamos lá à história de hoje, com os ensinamentos de hoje. Nós temos aqui o rei Josafá, um grande homem de Deus, um homem que serviu a Deus com fidelidade, com lealdade, e um homem ousado. Quando ele assume o reino com muitos lugares de adoração a outros deuses, com práticas que não são aceitas pelo nosso Deus. E ele assume com o povo fazendo certas práticas que o Senhor, certas práticas imorais que o Senhor também não aceita. E ele assume isso tudo. Mas ele foi um homem que ele foi treinado nas Escrituras. E quando ele assume, ele arranca tudo. Ele queima, ele destrói, ele desfaz. Porque o nosso Deus não é democrático. Repito, o nosso Deus não é democrático. Ele é o único
único Deus. Então ele destruiu tudo. Imagine a comunidade indignada, não aceitando. Mas o nosso Deus, Ele não divide a nossa adoração com ninguém e nada. E esse homem foi muito fiel. Ele enviava os seus guerreiros e os seus guerreiros iam. Vá para lá, faça, vá. E eles executavam. E ele foi prosperando, porque a nossa lealdade atrai o favor de Deus. A nossa obediência atrai o favor de Deus. A nossa coragem em servir a Deus, não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele nos chama. E o interessado chamar de Deus, Ele sempre nos chama quando a gente não está preparado. Aí a gente começa, mais. Só olhar nas Escrituras. O tanto de justificativa que Moisés fala, mas eu sou gago, mas eu sou isso. A Isaías, eu tenho os lábios impuros. Mais. Mas quando nós ouvimos a voz, mesmo com os mas, nós nos levantamos e declaramos, eis aqui os teus servos. Nos ajude a vencer nessas áreas fracas, nessas deficiências. Nos ajude. Porque Ele é sempre fiel. E o reino estava muito próspero, era muito inteligente Josafá. Mas conta-se que juntaram 3 povos. Os moabitas, os amonitas e os povos da montanha de Seir, que chamavam meunitas. Eles viviam entre os moabitas e entre os amonitas ali e adoravam os mesmos deuses da crença deles. Mas o nosso Deus, o único que criou o céu, que criou a terra, o único, este povo não adorava. O que adoravam era o reino de Josafá. E fala que vieram o povo, uma grande multidão contando para ele. Fala, olha aqui, se juntaram. Houve uma confederação, se juntaram grandes povos para virem contra Judá, contra Jerusalém. E fala, eles estão muito próximos, eles estão chegando. Repita, eles estão chegando. Questão de horas. Eles estão chegando. E fala que quando Josafá ouviu, ele teve medo. Repita, medo. Toda má notícia é acompanhada com qualquer má notícia, o primeiro sentimento que você tem é medo. Medo de perder, medo do que vai acontecer. Vem a incredulidade, vem as dúvidas, os amiguinhos do medo. E chegou até Josafá. Só que o medo, ele nos dá 2 diretivas. Você reage de 2 formas. O medo vem e você pode escolher se esconder, entrar naquele lugar de vitimismo. Só eu sofro isso. Que tristeza, ninguém me entende, eu sou ruim, nada, está tudo errado para mim, eu não vou dar conta, eu não vou fazer. Tem gente que desiste da sua carteira de habilitação, porque o medo grita, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Eu estou com a idade, já estou mais velho, não vou dar conta, não vou conseguir. Com 80 anos, um grande homem conquistou Jerusalém na época de conquista. Me ajude aí o nome dele. Os 2 espias, como que chama? Caleb. Então nós vemos aqui grandes homens de Deus, que tiveram coragem de fazer. O medo não dominou. Comece a avaliar a sua vida, se o medo tem ganhado lugar na sua vida e te impedido de conquistar, de fazer, de realizar. Mas o medo também, ele pode provocar outra reação, depende daquilo que eu carrego dentro de mim, das minhas escolhas. Porque sentir medo, nós vamos sentir. E é normal, nós somos humanos.
Mas o que a gente vai fazer com esse medo é que vai determinar o meu futuro. Aqui fala que ele teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Então o medo dele não levou ele chamar todos os seus guerreiros, todos os príncipes, e falar: olha, qual que é a estratégia da gente atacar esse povo? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vocês atacam com a funda, você ataca com a flecha, outro com a espada, outro chega para... Não, ele não parou para fazer isso. Cara, o dia que a gente entender, oh meu Deus, que a gente entenda que o nosso Deus tem domínio de todas as coisas, nós vamos parar de ter medo. E é que ele buscou ao Senhor. E eu quero te falar o seguinte: descobrir a força que reside em você. Eu escutei amém de vários guerreiros aqui. Isso aí, vocês são guerreiros. Porque você tem uma força tão grande dentro de você. E essa força não é da sua carne, não é das suas conquistas. A força que vem é para aqueles que são filhos, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E ao aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, eles receberam o Espírito da verdade, o dínamos, a força, a potência, a capacitação para viver aqui no reino está dentro de você. Senta direito na cadeira e fala: é isso mesmo. Levanta o ombro, se apruma, sai do lugar do medo e da vítima. Fala: Espírito, eu sei que eu sou filho, que eu sou filha, mas eu quero ouvir a sua voz. Porque o Espírito Santo, ele habita em você. Oh, aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Se alegre com isso. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Cante isso, vamos. E Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Se alegre, se alegre, se você alegre. Tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. A resposta está dentro de você, porque o Espírito que sonda o seu coração sabe dos projetos do Pai. Ele intercede por você. Então aprenda a levantar um altar na sua casa, a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele fala, Ele traz impressões no nosso espírito, Ele nos toca.
Ele traz vida às Escrituras. Ele traz vida às Escrituras cantadas. Ele fala. Aprenda a ouvi-lo. Aprenda a ouvir. Aprenda a proteger a sua mente de ouvir tantas vozes. E aprenda a ouvir o Espírito, a movimentação dos céus. Porque se você aprende a ouvir as movimentações dos céus, a voz da terra se cala. E o seu lugar de confiança é a habitação no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é o lugar mais valioso que você possa imaginar. Porque dali que vem as suas forças para guerrear e para vencer as suas batalhas. Cada um de nós tem batalhas. Grandes batalhas. Não tem como falar a minha é maior do que a sua, porque Deus colocou cada um com um pacote que cada um aguenta. Tem uns que sofrem mais, mas porque Deus usa mais o vaso para a luz brilhar. Quanto mais o vaso brilha, mais sofrido ele é. Antigamente tinha aquelas vasilhas de alumínio, as latas, não sei se os 50 mais. Povo maravilhoso, 50 mais. Lembra daquelas latas que ficavam assim? Às vezes até no fogão de lenha, aquelas panelas que a gente tinha que lavar preta e a unha ficava parecendo uma garra. Mas era a alegria da dona de casa. Era um dia que ela lavava e colocava tudo brilhando. E não sei se vocês já experimentaram várias práticas para tornar aquelas vasilhas brilhantes. Hoje tem muita coisa maravilhosa. Mas antigamente não. Quem já usou areia para arear as latas? Tá vendo? Gente, não estou muito longe do negócio, não. Nós que somos bonitos, esse povo do Senhor. Mas tem muito aqui 50 mais. Então, assim, usava areia para arear aquele negócio ali. E areava. Aí depois veio o bombril. Aí o bombril passava a primeira mão. Assim, aí puía. Não sei se falava puía, vou falar puía. Se não foi, eu estou inventando. Puía. Aí dava aquele negócio preto, lembra do alumínio? Tinha técnica para enxaguar aquele negócio. Você punha lá, você tinha que pôr assim. Aqui tá, você tinha que virar a vasilha para poder não ficar um pingo na vasilha. Para a vasilha secar impecável. Querido, aqui eu quero... Por que eu dei esse exemplo? O que eu estava falando? Fugiu o meu assunto agora? Ah, sei, entendi. Não, graças a Deus você está prestando atenção. Não ia passar a maior vergonha. O que eu estava falando? Quanto mais o vaso brilha, mais puído ele é. Eu estava dando um exemplo das vasilhas de alumínio. Então aquela vasilha... Assim é conosco. Quanto mais brilha, mais puído, mais na mão daquele que nos põe. Gente, eu estou inventando palavra, eu vou inventar palavra hoje. Eu não vou ler nenhum comentário na rede. Você acha que eu fico lendo? Não leio mesmo. Não leio mesmo, nenhum. Dá mais ruim. Fala assim, deleta antes de eu ver para não entristecer a minha alma. Põe lá, não põe não. Enfim, quanto mais tratado, mais vai brilhar. A sua história, ela é um brilho no reino dos céus. Porque Satanás fez de tudo para te parar. Ele tentou te amarrar, ele tentou te derrotar com os não de Deus. A gente já recebeu tanto não de Deus, mas isso não nos impediu de dizer que Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso lugar seguro. O que seria de nós se não fosse Ele? Torre forte é o nome do Senhor.
glória. Oh, glória. É buscar. Ele buscou e apregoou. Segunda arma. Primeira arma, buscar. Segunda arma, jejum. Repita, jejum. Igreja, nós temos que jejuar. Temos que jejuar. Abrir o jejum e falar: Deus, eu estou de jejum nesse dia. Deus, eu apresento a minha vida em primeiro lugar. Que eu seja sensível à sua voz, Jesus. Porque eu quero que o Senhor cresça, eu diminua, Jesus. Senhor, eu apresento a minha casa, apresento a minha família, apresento a igreja que nós estamos, a tua igreja brasileira. E assim você apresenta, abre o jejum e depois fecha. Jejuar. Crente, o jejum é prática. Não é às vezes, não. O jejum tem que ser pelo menos uma vez por semana. No mínimo uma. Pelo menos uma. Se você não está, como é que você está calando a sua alma? Porque, querida, a alma, nós vamos trabalhar com a alma até a gente morrer. Até a gente morrer, nós vamos guerrear contra a alma. Porque ela quer uma coisa, o espírito quer outra. O espírito quer uma coisa, ela quer outra. Nós vamos guerrear. E a única maneira de calar a nossa alma é através de um jejum. Entrou em problema, jejua. Fala assim: pastor, eu estou passando uma dificuldade. Entra em jejum para aguentar. Entra, porque só assim, para a gente suportar. Então ele chamou o povo tudo. E fala que veio o povo de tudo quanto é lado de Judá buscar a face do Senhor. Então Josafá, como líder daquela nação, Josafá começa a apresentar ao Senhor a palavra que o próprio Deus já liberou. A palavra de Deus é para ser orada. A palavra de Deus precisamos de aprendê-la, porque no dia da tribulação, no dia da dor, às vezes você não vai ter condições de vir buscá-la. Você vai ter que tirar do depósito que você foi colocando lá todo o seu tempo de filho e de filha. Você vai ter que ir lá para suportar a luta, para suportar a guerra. Aí ele fala assim: Deus, não és tu, Deus dos céus, não és tu que domina todos os reinos, todos os povos. Nas tuas mãos há força, há poder. Quem é que pode te resistir? O Senhor não lançou fora os moradores. O Senhor não deixa essa terra para nós. E nós edificamos uma casa ao Senhor. E colocamos o nome da casa ao Senhor. Tu falaste na tua palavra: se viesse contra nós, se algum mal nos sobrevier, espada para o castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da sua casa. Pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia. Tem tempos que a gente vai ter angústia, vai ter dores, vai ter sofrimento. E ele fala: se nós clamamos na nossa angústia, o Senhor nos ouvirá e livrará. E fala: vem os filhos de Amon, vem os filhos de Moabe, do monte Seir contra nós. E o povo que se juntou para ir contra eles era povo ruim, tá? Povo que pegava as grávidas, rasgava a barriga para tirar o feto fora. Era um povo sanguinário, sangue nos olhos, ruim. E esse homem se prostra diante de Deus. Aí ele vai e fala: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Tem lutas que a gente não sabe o que fazer, porque não depende de nós. Depende do outro, depende do tempo de Deus, depende da movimentação de Deus. Porque aquilo que é possível nos nossos recursos, a gente já usou. Mas não temos mais recursos para lidar com essa situação. Não temos com mais recursos para lidar com o marido, com a esposa, com o filho. Não tem mais recursos para lidar no trabalho.
não tem mais recursos a lidar com esse diagnóstico que eu tenho. Eu não tenho recursos, não há forças. Agora ele vai e fala assim, olha, porém, repita, porém. Aí ele fala assim, os nossos olhos estão postos em ti. Aonde os seus olhos têm sido postos? Você tem colocado os seus olhos na dificuldade. Você tem emprestado os seus ouvidos para ouvir aquilo que não presta. E aquilo tem enchido dentro de você e amargado a sua vida. Onde você tem posto os seus olhos? Porque se nós entrarmos aqui com as chaves que ele foi buscando, ele fala, olha, busquei ao Senhor, apresentei jejum, apresentei a palavra e declarei, Senhor, não há força em mim, eu não dou conta. Se você entender que você não dá conta, então para que você vai se desesperar? Não está nas suas mãos. Para que você vai se desesperar? Acalma o coração. Acalma o coração. Se uma porta se fecha, ele abre outra. Para de ficar depressivo, depressiva, entristecido com as suas guerras emocionais. Muitas vezes nós paramos pelas nossas limitações emocionais, que nós não colocamos os nossos olhos no lugar certo. Às vezes colocamos numa pessoa, às vezes colocamos num bem material, e quando a gente perde de alguma forma, vem o desespero. Mas o Senhor aqui nos ensina a colocar os olhos em Deus, treinar o seu tempo com Deus e colocar seus olhos em Deus. Pois nós servimos um Deus que Ele sabe o nosso futuro. Às vezes uma porta se fechou aqui, é porque Ele está nos guardando. E às vezes a gente fica como uma criança, eu queria porque queria, eu quero. E Deus fala, não. Não. E não adianta a gente fazer birra. Quando Ele fala não, é não. Mas aqui tem outra estratégia com os não de Deus. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos estavam buscando ao Senhor. A unidade, perímetro de unidade atrai o favor de Deus. Não é que eram todos iguais. Graças a Deus que nós não somos iguais. Que nós não tenhamos uma régua de medir por aquilo que eu acho. Porque aquilo que eu acho hoje precisa amadurecer em Deus para alargar. Então que não meçamos uns aos outros. Cada pessoa tem um caminho a seguir, um tempo de Deus a seguir. E é que todos buscavam. Repita, todos buscavam. Quando há essa unidade, quando há essa fidelidade, é o que a gente está fazendo. Nós estamos buscando ao Senhor em oração. E eu falo para vocês, não é fácil. É fácil? Não, não é fácil. Ontem no corre-corre, pastor Felipe fez oração com vocês, amém? E foi muito legal. Porque eu estava aqui com a pastora, conversando com a pastora que nós convidamos e tal. Falei, pastor Felipe, é o senhor que vai fazer. Não, você vai fazer. Boa noite, só assim rápido. Boa noite, amados irmãos. Aqui está o meu convidado dessa noite, pastor Felipe. Puf, passei para ele. Pastor Felipe subia aqui, para lá e para cá, trançando. E aqui, trançando, aí o povo foi embora. E ele, tá que hora. E ninguém na rua, que tinha chovido. E ele gritando, subindo e descendo. Eu falei, povo crente é doido, viu? Até eu que sabia o que estava fazendo. Eu falei, você acha que nós somos doidos? Nós somos doidos mesmo, porque não tem condição um negócio desse. E ele para um lado, para o outro, e nós ali firme. Então nós estamos em campanha, não é fácil não. O dia que a internet não abrir, ajoelha você e ora. Você sabe o tempo, já está treinadinho. O que é para a gente fazer é isso aí. E ora e vão continuar firme. Então oraram. O que aconteceu? O Espírito desceu sobre o homem chamado Zaaziel.
E ele veio no meio da congregação. A congregação, uns chorando, os outros clamando, o outro falando, nós cantamos. O Espírito do Senhor vem no meio da congregação. Esse rapaz, esse homem, não é um homem tão conhecido biblicamente, com muitas passagens dele. Mas fala, querido, Deus fala com quem quer, no horário que quer e no tempo que quer. A gente só tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado para receber o que Deus está falando. E levanta esse homem no meio. E ele dá ouvidos a todo Judá. E vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas é de... Se você se lembrar da ministração de domingo passado, eu ministrei Neemias 4. Com as 3 formas de contra-ataque que dificultando a reconstrução. E nós vimos que veio primeiro a intimidação. Você não pode, você não consegue, você nunca vai sair disso. O que Neemias fez? Ele não foi lá guerrear com o Sambalat da vida, com os Tobita da vida, com o Gesem da vida. Ele não foi. E ele fala, ouve, ó Deus, o que eles estão falando. O que ele fez? Deus, esse problema é seu, não é meu. Esse problema é seu. Então, não é que a gente fala isso com grosseria ou rebeldia, é reconhecimento. Falou, Deus, esse problema não é meu, ele é seu. É tão bom quando a gente fala. Você já experimentou falar para alguém que o problema é dele? Humanamente falando, nós, assim, mas é tão bom, não é? Quando você, mas não é com forma de ofensa a outra pessoa, não. Você está até falando com amor, mas você fala, olha, o problema ele é seu. Você vai ter que resolver. Então, isso coloca o quê? Quando a gente fala é confiança em Deus, fala, Deus, esse problema é seu. Mas o negócio é que a gente fala que o problema é dele e a gente pega esse problema. Não dorme, come demais, desespera, chora, fica doente. Isso mostra a nossa incredulidade. Então ele fala assim, olha, o problema, essa guerra é de Deus. Então ele reconheceu, sabe, esse homem tinha mais de 1 milhão de guerreiros para guerrear. Esse era um exército forte, o dele. Mas ele fala, não é sobre o que eu tenho. Não é sobre o que eu tenho. É sobre a dependência que vem do Senhor. Aí, beleza, ele falou, essa peleja é de Deus. Aí ele fala assim, olha, vocês não vão ter que lutar, mas tomai posição. O que o Senhor fala para nós hoje? Tomai posição de guerreiro e de guerreira. Guerreiro e guerreira não fica dormindo, não fica sentado, não fica lamuriando, não fica chorando. Se você está passando uma luta, Deus vai te dar graça para vencer nessa luta. Enquanto isso, brilhe. Enquanto isso, brilhe. Ah, pastora, mas eu tenho um diagnóstico médico. Enquanto você está vivo, brilhe. Ele é Deus para te curar e Ele é Deus para te resgatar a hora que quiser. Mas brilhe. Brilhe. Se posicione, fique de pé. E não tente resolver com as suas mãos. Porque você vai ver o grande salvamento que o Senhor vai dar. Não temas, porque de manhã vocês vão sair ao encontro. E vocês vão ver que eu sou com vocês. Imagina isso. No outro dia, a sua mente fala, todo mundo vai morrer. Vai ser uma chacina só. Nós vamos perder tudo, nós vamos ser escravos desse povo. Eles vão ficar ferro no nosso nariz, na nossa orelha. Vai estuprar nossas mulheres. Isso aí é a voz do diabo. Não vai dar certo. O Senhor fala, de manhã eu vou dar livramento. Aí fala aqui, então Josafá se prostrou. Repita, prostrou. Com seu rosto em terra. E toda a congregação também.
eles se prostraram e adoraram ao Senhor. Adorar. Arma de guerra. Arma de guerra, louvor e adoração. Arma de guerra, louvor e adoração. Porque enquanto você louva, as engrenagens do céu se movimentam e o Senhor libera vitória, libera milagre, libera poder, libera capacitação. Oh, glória! Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Guerreiro, ele adora, a congregação adora, louva, a congregação se alegra. E fala que os levitas se levantaram dos coreitas e dos coatitas para louvarem ao Senhor com grande voz. Nesse contexto aqui, eles não guerrearam assim não, ó. Não. Você vai torcer para um time de futebol e fica assim? Hoje é dia de jogo, né? E às vezes as pessoas têm mais garra para manifestar a sua paixão. Não que isso é pecado, mas ele se torna pecado a partir do momento que eu manifesto mais paixão por um time do que pelo Senhor. E aqui se levantaram e fizeram com alta voz. E foi alta a alegria daquele povo. Amanheceu e aquele povo foi, o louvor, a adoração na frente. E Josafá fala para o povo assim: crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Crede no Senhor, crede no Senhor, crede nos seus profetas. E ordenou os cantores, eles foram paramentados para a guerra. Hey, Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. O que eu aprendo aqui? As nossas guerras, nós temos uma vestimenta espiritual. Quando você adora e a sua vontade é de chorar, é de desistir, por que Deus? Principalmente em grandes dores, por que Deus? Essa é a pergunta. Por que Deus? E a gente não tem resposta. Aí vem a alma: será que eu sou pior do que os outros? Será que o Senhor ama os outros e não me ama? Ele te ama tanto que Ele confiou nas suas mãos essa difícil missão, para que você brilhe no meio das dores. Num dos momentos de treinamento, eu agora estou significando com verdadeiros olhos de Deus toda a minha história. Num desses momentos de treinamentos, em que eu estava nessa crise. Por que Deus? Eu estava tentando fazer tudo certinho. Estava tudo certinho, tudo no pacotinho certo. Quando eu estava tudo avacaiado, nada aconteceu. E agora que eu estou tudo certinho, as coisas estão acontecendo, não estou dando nada certo. O Senhor me leva nas Escrituras. E o Senhor falou comigo assim: te chamei da minha delícia. Sabe quando você para em choque?
Falei, como delícia. Chamar de delícia no meio de dificuldade, de dor. Aí vai nas escrituras. Agradei Moê-lo. É do meu agrado o que eu estou fazendo com você. Não é o diabo, sou eu. Eu fiquei assim uns bons para receber esse pacote todo. E falar o quê? Mas sabe quando Deus fala um trem que te choca, mas aquela coisa que te choca te apruma? Sabe como que é? Você não entende muito bem o que é. Você recebeu. Não sabe toda a amplitude daquilo que Deus te deu. Mas você se posiciona, fala, é Deus. Então entender que essas vestes de adoração em frente às guerras, talvez não sejam pessoas físicas, mas as guerras da rejeição, do abandono, da tristeza, da ofensa, da traição, todas essas guerras vão precisar de todos os recursos espirituais e emocionais para vencê-las, para sair do ciclo de dor, de lamber as feridas. Vai precisar de Deus, de entender que é Deus. E parar de falar tudo diabo, tudo diabo, tudo diabo. Tem muita coisa que é o diabo mesmo, é o diabo. Mas muita coisa Deus permite. Algumas situações causadas pelo Dedê. Para te capacitar. Para te capacitar. Mas até sua vida, Ele pode tocar só se Deus deixar. E quando a gente morre, não foi Ele que decidiu nos matar. Filho de Deus, não. Filho de Deus, Satanás não recolhe, não. Os filhos de Deus, quem recolhe é o Senhor. Muitos filhos de Deus morrem no meio da batalha. Mas você acha que eles perderam? Sim ou não? Isso é ressignificar a Bíblia. Esses filhos de Deus cumpriram o que tinham para cumprir. E agora estão com o Pai. Se está dormindo ou acordado, pertence ao Senhor. O negócio, se eu estou dormindo é com Ele, se eu estou acordado é com Ele. Para mim, tanto faz. Tudo é bom. Porque um quer discutir o dormido ou acordado. Quer discutir isso não. Eu quero saber que eu estou com Ele. O dormindo ou acordado é bom. Então aqui, as vestes de guerra. As vestes de guerra, da adoração. E fala, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aquele povo começou a cantar, a marchar, e era trombeta, e era tudo que aquele negócio, quer dizer, muito festivo. Eles são muito barulhentos, e vai marchando. Isso é criatividade minha. E fala, enquanto eles estavam marchando, declarando que dei graças, pois a misericórdia do Senhor era grande. Fala que os filhos de Amon e de Moabe se voltaram contra os filhos de Seir e mataram. E depois os Moabitas e Amonitas guerrearam entre si, porque Deus enviou os anjos dele ali, e aconteceu um negócio, e e cai, levanta, sobe. Oh, aleluia. Enquanto você adora, Deus libera anjos para guerrear a sua causa. Enquanto quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito
cante isso, vamos. Com muito louvor. Adore ao Senhor. Vamos cantar esse comecinho que ele é tão gostoso, né? Essa parte. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo. Vamos. Ele visita a sua Pode família. ser mais forte isso. O seu trabalho. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo. Erga suas mãos. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Só vocês declarem isso, vamos. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Ele trabalha. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está. Quando Ele fica em silêncio, porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Cante pra Ele, então louco. Precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor e vou dizer, vamos cante mais forte, Deus vai na frente abrindo. Ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor,
Aleluia. Pode se sentar. Tendo Judá chegado do alto e olha para ver a multidão. E quando eles olham, eles veem uma multidão de corpos mortos, todos em terra, sem nenhum sobrevivente. Tem um livro chamado Este Mundo Tenebroso. É um livro de ficção cristã que fala sobre o poder da oração e a movimentação dos anjos. Quem puder, é um livro fantástico. Tem um e o 2, mas fala sobre muito dessas lutas espirituais e as movimentações que a gente não percebe. E não tinha ninguém. Então veio Josafá e todo o povo. Era costume que um povo que vencesse o outro reino ficava com todas as riquezas. E fala que eles venceram, mas era tanta riqueza, era tantos objetos preciosos, que eles levaram 3 dias para pegar todos os objetos. O número 3, hein? Completude. Aí o 4º dia, eles se juntaram no vale. Tem uns que é Baca, e aqui está escrito bênção. O vale que seria o lugar da guerra, o vale onde que seria o lugar da derrota, o lugar onde que eles seriam consumidos pelo outro exército. E eles foram naquele lugar que era conhecido como lugar do choro. Aquele lugar se transformou como lugar da bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens, os guerreiros voltaram para Jerusalém com alegria. Repita, com alegria. Porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. E eles chegaram em Jerusalém com seus objetos de louvor, alaúdes, harpas, trombetas. E eles foram direto para a casa do Senhor. Imagina ele chegando e falando: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é o Deus da guerra, Ele é Jeová Sabaote, Ele é o que guerreia. Meu Deus! E eles celebravam naquele lugar com muita festa. E eles não são um povo silencioso. É só vocês olharem a cultura, eles são muito barulhentos. Então não me sinto desconfortável de ser tão barulhenta. Às vezes eu fico com vergonha, sabe? Mas aí eu nem vejo depois muita coisa, que eu falo: Deus, não. Porque quando Deus está ministrando, eu fecho até os olhos, que eu não vejo nem a cara de ninguém. Porque tem gente, se eu olhar, isso me congela daqui. Não posso. Então eu fecho o olho, vai para cá e vai para lá. Gente, esse povo festejou o que Deus tinha visto. E fala, Deus botou terror na nação. E todos ao redor, Ele botou terror. Eles falaram: é ruim da gente guerrear contra Judá, é ruim da gente ir lá lutar com eles, porque eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, a Ele a glória. Guarda para a semana. Leia. Deixa o Espírito meditar. A luta vem, o medo vem. Mas coloque o seu medo
nos pés de Jesus. Busque o Senhor. Consagre jejum. Entre em oração. Proclame a palavra do Senhor. Declare a sua dependência a Ele. O Espírito, Ele ministrará o seu coração. Louve, adore ao Senhor no meio da tribulação, no meio da dor. Crede em Deus. Seja persistente, resiliente nesse tempo de treinamento. Quem é que está em treinamento aí? Glória a Deus. Deus, visita lá o alvo do nosso treinamento, Senhor. Nós abençoamos o marido, a esposa, o filho, o chefe. Nós abençoamos a saúde, porque nós declaramos que Jesus reina. Nós declaramos a vida do Altíssimo, o poder do Altíssimo. Aleluia. Não amaldiçoe. Olhe para eles e fala assim: Deus, me ensina a ver como o Senhor vê, e que eu fale o que o Senhor vê, não é o que eu vejo, porque o nosso olhar limita, mas o de Deus, quando olho para o alto, a resposta vem. Então proclame, declare vitória, celebre ao Senhor e seja fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Quem